Queria dedicar a uma situação que eu considero verdadeiramente um atentado à economia portuguesa, que é a greve dos estibadores. Não se pode acusar o país que precisa de ajudar a economia, que não chega a aumentar os impostos, que é preciso haver aumento das exportações, incentivos à economia, e depois termos uma realidade, um país que vive, que é criminosa. Eu acho que, do ponto de vista da sociedade, do momento que o país vive, uma situação que eu estou a medir as minhas palavras. Temos uma situação em que há uma aristocracia laboral, há um conjunto de trabalhadores que se divide em três classes, classe A, B e C, há um que tem uma média de base de 2.600 euros de ordenado, em que, quando há excesso de horas, quando há horas a fazer aquele grosso ordenado, que é uma média de 5 a 6 mil euros de ordenado, só os trabalhadores da classe A, que ganham mais porque são mais antigos, são anteriores a 93, é que têm que fazer as horas, e os da classe B só podem fazer horas se a classe A autorizar, e a classe C só pode fazer horas se a classe A e B autorizar. Ou seja, é uma elite de castas no meio do trabalho portuário. Ao que acresce outra situação que é verdadeiramente, desde o recepcionista até à pessoa que está a fazer essa limpeza, é considerado dentro do trabalho específico portuário, o que é uma verdadeira falácia. Depois acresce uma situação. Nós temos 1.275 trabalhadores, digamos, estivadores diretamente ligados à atividade portuária, esses sim, dos quais 402 estão em greve, que representam dos 11 sindicatos, que são de 2 sindicatos independentes afetos à CGTP. E, portanto, estes senhores têm parado um volume acumulado de 295 dias de greves durante 2012, que pararam a economia portuguesa, que estão a ser um atentado contra os interesses de Portugal e dos portugueses, que estão prejuízos de milhares e milhões de euros de pequenos agricultores que querem exportar os seus alimentos e não conseguem, a indústria do papel que quer importar não consegue, a Auto Europa quer fazer evacuar os seus carros e não consegue, de todas as indústrias, e, portanto, de bens essenciais, e, portanto, porque querem manter uma condição e querem criar... Só para concluir uma coisa. Porque uma falácia, que é a bem da verdade. O Governo hoje, o Secretário de Estado, Sérgio vai redefinir serviços. Vai redefinir, mas teve a coragem de apresentar, e quero aqui deixar, de facto, a paciência que o Sérgio Monteiro tem tido neste processo, apresentou hoje uma proposta em que diz, um contrato em que diz, mantemos os postos salários. Nunca esteve em causa despedir, esteve apenas redistribuir as horas extraordinárias por todos e acabar a elite de castas, quer dizer, de castas, e redistribuir. E esta proposta do Secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, vem de uma forma clara, por escrito, dizer, meus senhores, ninguém despede ninguém, vamos fazer. E isto é o acordo que foi assinado com a Troika, pelo Governo Socialista, e que, portanto, a Secretária de Estado, Ana Paula Vitorino, tentou fazê-lo em 2009 e não conseguiu, por causa deste contexto. A Troika veio e propôs esta situação e, portanto, temos todos a responsabilidade de denunciar esta situação que é um atentado à economia nacional. Não, só uma nota, o que diz José Luís, quer dizer, quanto às consequências para a economia nacional, estamos de acordo. O que a mim me surpreende é que o Governo não tenha, a um tempo, ou iniciado uma negociação mais cedo, ou resolvido a situação, com recurso aos meios que estão ao seu alcance, mais cedo. Esperemos que esta situação, com a notícia que agora nos dá, se possa resolver, mas eu creio que há aqui uma inconsequência interventiva do Governo neste momento. Alberto, vamos só dizer, o Governo teve 16 reuniões de negociações. 16 reuniões de negociações com os sindicatos. Foi impossível. Os serviços mínimos foram... Como sabe, não se pode diretamente fazer a requisição civil, tem que se passar por uma fase de requisição de serviços mínimos. Não, alguns sindicatos, até se for públicos, têm que ir para a arbitragem, mas enfim, tem que se alterar a lei. Tem que se alterar a lei, mas temos no acordo da Troika, como sabe, e bem sabe que vocês estavam no Governo e assinaram este acordo. E, portanto, dia 29 de novembro vamos votar esta lei, vamos criar flexibilidade, vamos acabar com as castas elitistas, vamos dar condições, mecanismos, porque se não há também dos estivadores, há as Forças Armadas para ir fazer esse trabalho, e, portanto, porque, como sabe, os requisitos mínimos não podem ser, mesmo que fossem feitos a requisição civil, é só para o trabalho mínimo. Claro. E o grosso do trabalho dos estivadores é horas extraordinárias. E, portanto, temos que ser, para ser competitivos, como a oposição quer, e como todos desejamos, temos que ter os portos também mais competitivos da Europa. Porque nós, o que é que aconteceu? Toda a nossa mercadoria que vinha para Portugal, e estamos a falar de milhões e milhões de euros. Está para Valência e Vigo. E isso é que é o atentado da economia portuguesa. Isso é que cria desemprego, isso é que faz fugir capitais, isso é que faz não criar riqueza e não dá trabalho.
Bem, eu creio que os problemas da democracia se resolvem com a democracia. Claro. E, neste caso, naturalmente, que uma medida legal suficientemente participada, conhecida, dialogada, pode ser a solução e tem todas as condições para ser a solução adequada. Eu creio que aqui o Governo agiu não com a prontidão exigível, mas o sentido esperemos que seja encontrado. E espero que o Partido Socialista estejamos todos ao lado desta matéria da economia nacional, dos interesses superiores. Da economia nacional, seguramente que está.